É como camarada cinéfilo, tudo fixe, né? Quadro de estreia no canal, pois hoje iremos ver aqui a filmografia de Steven Spielberg. Eu sou João Kanga, seja bem-vindo ao canal Cangados e Cangadas. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para nos ajudar. E a pilha. Steven Alan Spielberg nasceu no dia 18 de dezembro de 1946 em Cincinnati, Ohio, nos Estados Unidos. É um primeiro cineasta e diretor com inúmeros filmes no seu currículo que veremos agora de forma sequencial. Lembrando que neste vídeo veremos filmes que foram dirigidos por ele. Filmes que foram apenas roteirizados e produzidos ficaram de fora, tal como Poltergeist, Goonies ou Super 8. Combinado? Então, bora pro vídeo. Encurralados de 1971, sendo este o primeiro filme de Spielberg e lançado diretamente para a televisão, tendo custo de aproximadamente $450 mil. Louca Escapada de 1974, o primeiro sucesso de Spielberg, tendo custado 3 milhões e faturado 12 milhões de bilheterias no mundo todo. Tubarão de 1975 foi o primeiro blockbuster de Spielberg, arrecadando no mundo todo 490 milhões de dólares para um investimento de apenas 9 milhões de dólares. Ainda em 1975 foi lançado o filme Contato Imediato do Terceiro Grau, sendo este o seu primeiro filme do gênero sci-fi, tendo um orçamento de 3 milhões e arrecadado 68 milhões de dólares no mundo. 1941, Uma Guerra Muito Louca. Esse é o seu primeiro filme com pegada de comédia, lançado em 1979, tendo custado entre 27 a 35 milhões e arrecadado apenas 60 milhões, sendo este seu primeiro de algum dos seus fracassos de bilheteria. Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, primeiro filme de Spielberg de aventura, lançado em 1981, tendo custado 18 milhões e arrecadado no mundo 400 milhões de dólares. E.T. o Extraterrestre. Um dos seus filmes mais famosos e populares foi lançado em 1982, tendo custo de 10 milhões e arrecadado 792 milhões pelo mundo, sendo sucesso de bilheteria. Indiana Jones e o Templo da Perdição, segundo filme da franquia, foi lançado em 1984, tendo um orçamento de 28 milhões e arrecadado 333 milhões de dólares. A Cor Púrpura, filme lançado em 1985, tendo custado 15 milhões e arrecadado 142 milhões de dólares pelo mundo todo. Império do Sol de 1987 é de certeza um dos grandes fracassos de bilheteria de Spielberg, tendo custado 38 milhões para ser feito e arrecadado apenas 22 milhões de dólares pelo mundo. Indiana Jones e a Última Cruzada é o terceiro filme desta saga maravilhosa e foi lançado em 1989, custando 48 milhões e faturando 474 milhões de dólares pelo mundo todo. Além da Eternidade de 1989, foi mais um filme de Spielberg que não conseguiu se pagar, tendo custado 31 milhões de dólares para ser feito e faturado 74 milhões de dólares pelo mundo. Hook, A Volta do Capitão Gancho. Filme de 1991 estrelado por Robbie Williams, teve um custo de 70 milhões de dólares e faturou pelo mundo todo 300 milhões de dólares, sendo mais um sucesso de Steven Spielberg. Jurassic Park, filme icônico de 1993, tendo um custo de 63 milhões de dólares, faturou pelo mundo 1,1 bilhão de dólares, sendo o primeiro e único filme na sua carreira como diretor a bater esta incrível marca. Ainda em 1993 foi lançado A Lista de Schindler, filme premiado e muito lembrado pelos fãs, que teve o custo de 22 milhões de dólares e arrecadado pelo mundo 322 milhões de dólares. Jurassic Park, O Mundo Perdido, foi ao ar em 1997, tendo um custo de apenas 73 milhões e faturado 618,6 milhões de dólares pelo mundo todo. Amistad de 1997 foi mais um fracasso de Steven Spielberg, que mesmo com o elenco estrelado não conseguiu passar da marca dos 44 milhões de dólares pelo mundo, com um orçamento de 26 milhões de dólares. O Resgate do Soldado Ryan, filme memorável de 1998, fez nas bilheterias mundiais 481 milhões de dólares, tendo um custo apenas de 70 milhões de dólares. AI, Inteligência Artificial de 2001, protagonizado pelo garoto do Eu Vejo Gente Morta.
Aham, sei. Teve um sucesso modesto, arrecadando pelo mundo 236 milhões de dólares com um orçamento de 100 milhões de dólares. Minority Report, lançado em 2002, foi um sucesso de bilheteria, tendo custado 102 milhões para ser feito e arrecadado 358 milhões de dólares pelo mundo inteiro. Prenda-me se for capaz é do mesmo ano que o anterior e é protagonizado por Leonardo DiCaprio e Tom Hanks e teve um custo de 52 milhões de dólares e faturado 352 milhões de dólares pelo mundo. Em 2004 chega o filme O Terminal, protagonizado por Tom Hanks e Catherine Zeta-Jones, custando 60 milhões de dólares para ser feito e faturando 219 milhões de dólares pelo mundo inteiro. Guerra dos Mundos, que recentemente recebeu um remake estrelado por Ice Cube. Remake esse que é um monte de lixo tóxico, por favor passe longe dele e não confundir os filmes, por favor. Isto é uma obra-prima, é uma arte criada pelos deuses. Isso aqui é uma merda, é uma porcaria, lixo. Maravilha criada pelos deuses, merda. Uma obra de arte maravilhosa, lixo, cocô. Foi lançado em 2005 e fez 603 milhões de dólares nas bilheterias com um orçamento de apenas 135 milhões de dólares. Munique, de 2005, foi mais um filme de Spielberg que teve uma bilheteria fraca, tendo custado para ser feito 70 milhões de dólares e faturado nas bilheterias mundiais 131 milhões de dólares. O quarto filme da saga Indiana Jones veio em 2008. A Caveira de Cristal teve um orçamento de 185 milhões de dólares e faturou nas bilheterias mundiais aproximadamente 790 milhões de dólares. Em 2011, dois filmes foram lançados. As Aventuras de Tintin, que é a primeira e única animação de Steven Spielberg até o momento, teve um orçamento de 135 milhões de dólares e um faturamento mundial de 375 milhões de dólares. E Cavalo de Guerra, que teve um orçamento de 90 milhões de dólares e um faturamento mundial de 177 milhões de dólares, sendo ambos sucessos de bilheteria. Em 2012 foi lançado o filme biográfico Lincoln, que teve um custo de 65 milhões de dólares e faturou pelo mundo inteiro 275 milhões de dólares. Ponte dos Espiões de 2015 teve um custo de 40 milhões de dólares e fez, no mundo todo, 165 milhões de dólares. O Bom Gigante Amigo foi lançado em 2016 e distribuída pela Disney, custando 140 milhões de dólares para ser feito e arrecadando 183 milhões de dólares pelo mundo todo. Mas um fracasso de Spielberg foi The Post, Guerra Secreta, lançada em 2017, faturando apenas 77 milhões de dólares com um orçamento gigantesco de 50 milhões de dólares. Em 2018 vem o filme Jogador Número 1, que custou aproximadamente 175 milhões de dólares para ser feito e teve um faturamento gigantesco de 607 milhões de dólares no mundo. West Side Story, ou Sublime Amor, foi mais um fracasso de Steven Spielberg recente, isso em 2021, tendo arrecadado apenas 76 milhões de dólares para um orçamento enorme de 100 milhões de dólares. The Fabelmans até o momento é o último filme dele lançado em 2022 e, infelizmente, foi mais um fracasso de bilheteria, fazendo apenas 46 milhões de dólares para um orçamento de 40 milhões de dólares. Até o momento, Steven Spielberg tem dois filmes agendados, a continuação de Jogador Número 1, que está prevista para 2026 ou 2027, e Black Hole, que será baseado num dos quadrinhos da DC Comics. Steven Spielberg possui na sua prateleira 13 estatuetas de Oscar e 9 Globos de Ouro conquistados pelos seus feitos no cinema. Comente aqui embaixo qual o próximo cineasta você quer ver aqui neste quadro e também qual o seu filme favorito de Steven Spielberg. Deixa o like se gostou e ser feliz, amigo. Cinema!